Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas das redes sociais. Eu sou o professor Jonas e esse é o nosso Encontro com Saber do mês de setembro, nosso encontro mensal. Vamos tratar esse mês sobre um assunto muito polêmico, que é a besta do Apocalipse. Em primeiro lugar, devemos entender a qual situação foi prometida a vinda de tal besta. Foi especificamente no século I da era cristã. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, vai dizer o seguinte: E prostaram-se diante do dragão, porque deram seu prestígio à fera, e prostaram-se igualmente diante da fera, dizendo: Quem é semelhante à fera? E quem poderá lutar com ela? Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Podemos ver aí que o dragão, ou seja, o diabo, deu o poder à besta fera. Mas como ele deu esse poder? Se você perguntar isso a uma pessoa não católica, um irmão protestante, ele vai passar muito apuro e não vai responder isso com uma lógica específica, né? Mas se perguntar para um católico bem instruído, com certeza você vai ter uma resposta bem coerente, né, do assunto, logicamente, através do espírito do anticristo, que seria esse poder da besta do Apocalipse, né? Isso foi, portanto, no século I da era cristã. O mesmo autor Apocalipse, na sua primeira carta, ele cita sobre o anticristo. Veremos lá em 1 carta de São João, capítulo 4, versículo 3. Todo que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é espírito do anticristo, cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. 1 carta de São João, capítulo 4, versículo 3. Como o anticristo, para o anticristo não há dúvida, mas que ele vai lutar contra a Santa Aliança. Dirá aí São Jerônimo, quando está fazendo um comentário sobre Daniel capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30, que São Jerônimo vai dizer o seguinte: Como para o anticristo não há dúvida, mas o que ele vai lutar contra a Santa Aliança, esses eventos foram tipicamente prefigurados sobre Antíoco Epifânio, de modo que este rei abominável, que perseguiam o povo de Deus, prefigura o anticristo, que está a perseguir o povo de Cristo. E assim que muitos de nosso ponto de vista, que pensam que Nero era o anticristo por causa de suas selvageria e depravação. São Jerônimo, comentário sobre Daniel, capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. São João afirma em sua carta, ele vai afirmar várias vezes, né, sobre o anticristo, né, que é o maligno, o espírito maligno daquele que no momento já estava agindo no mundo. O mesmo acontece com São Paulo em sua carta ao Tessalonicenses, quando ele vai dizer sobre o anticristo, né? E a gente vai perceber depois, no decorrer da narração do texto, dos textos, tanto de João como de Paulo, que realmente o anticristo é um espírito que age, né, na pessoa, e é, portanto, a besta, que está prefigurada na pessoa dos imperadores, especialmente Nero, nessa época. Nero, né, perseguiu muito a igreja. Na segunda carta de Tessalonicenses, São Paulo, no capítulo 2, São Paulo vai dizer assim: Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifesta a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. O que significa declaração do mistério da iniquidade, que já opera no mundo. Agora supõe que
Aqui São Paulo supõe, né, portanto, né, através de uma visão assim, depois comentado também com Santo Agostinho, né, vai dizer assim, que alguns supõem que isso já seja dito a parte do imperador romano, o portador, né, do espírito do anticristo. E, portanto, Paulo não falou as palavras em palavras claras, porque ele não teria suportado, portanto, e depois a acusação de calúnia por ter falado mal do imperador. Ele teria que procurar a falar através de palavras assim mais simples, com símbolos, né? Assim como São João, no Apocalipse, ele começa a falar sobre tudo simbólico, usando numerações como 666, né? E aí vai, falando sobre, até chegar ao ponto dizendo assim, que essa besta, ou seja, o demônio que estaria agindo, era de fato o imperador. Seria muito difícil para ele aguentar depois a perseguição do imperador, e seria morto com certeza, até antes da hora, dizendo assim, caso falasse diretamente sobre o imperador. Bem, por esse texto, nós podemos perceber que podemos afirmar, portanto, que o anticristo era um espírito maligno que agia na besta, ou seja, na besta fera, segundo as ordens de Satanás, naquele momento em que São João escreveu o Apocalipse, naquela geração como Jesus afirmou, né, ao profetizar sobre a vinda do maligno. Só falta agora saber quem era de fato a besta, essa besta. Vamos observar as características e prova que se tratava do Império Romano, de Otávio Augusto até Dominiciano. Mas você poderá até me perguntar, mas o porquê só é contado o imperador romano desde Otávio Augusto até Dominiciano e não os outros imperadores posteriores? A resposta é simples, porque São João narra a história de Jerusalém desde o domínio romano por volta do ano 63 a.C. até a sua destruição com o imperador Tito Flavius. E o fim daquela dinastia com o irmão Tito Flavius, que é Otávio, o imperador da dinastia Flávio, chamado Domiciano. São João começa a narrar os fatos, a tomada de Otávio Augusto, a volta por volta do ano 31 a.C., que ele fora o primeiro imperador de Roma. Quando Otávio toma o poder em Roma, auto se proclama Augusto, que significa divindade sagrada. Ele dirá assim, em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios que de não calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Percebemos que São João estava narrando exatamente o início da besta. Vamos ver exatamente as características dessa besta e assim provar que tratava do Império Romano. João capítulo 3, versículo 1 dirá assim: E vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. Apocalipse capítulo 3,
versículo 1. Observamos característica, portanto, dessa besta, conforme nós estamos vendo. A segunda característica é que havia 10 chifres e 7 cabeças. Interessante isso, parece coisas de outro mundo, mas São João estava apenas referindo aos 10 imperadores romanos, desde Otávio, proclamado Augusto, a Tito, Flávios, sendo assim, desses 10 imperadores, apenas 7 obtiveram seus reinados, ou seja, dos 10 chifres simbolizam poder. Só 7 foram cabeças que simbolizam a autoridade do Império Romano. Em Apocalipse capítulo 17, diz que desses 7 reis, 5 já haviam caído e um estava em atuação. Outro, o 7º, que viria, duraria pouco tempo para vir em seguida o oitavo rei, que era um dos 7 anteriores. Assim, esse oitavo rei iria para a perdição. Aqui, portanto, veremos agora no capítulo 17 de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 ao versículo 11, que dirá assim: aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera, que era e já não é, ela mesma é um 8º rei. Todavia, é um dos 7 e caminha para a perdição. Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 ao versículo 11. Parece difícil, mas com um pouco de entendimento histórico podemos observar que São João escrevia isso no momento em que Vespasiano era imperador de Roma. Sendo assim, ele ordena que seu filho Tito Flávios, aquele 7º rei, que viria depois e duraria pouco tempo, destruísse o templo e a cidade de Jerusalém. Mas vamos entender isso dentro da história e não fora da história. Primeiro, São João diz: existiam 10 reis, mas só 7 obtiveram o reinado. E entre a dinastia Júlio e a dinastia Flávios existiam 3 imperadores: Gelba, Otton, Vitélio. Tais imperadores não obtiveram autoridade em Roma, porque não tiveram um ano de reinado. Não chegaram completar um ano de reinado. Sendo assim, os 3 imperadores não foram cabeças do Império Romano. Na verdade, eles perderam seu poder em uma guerra civil dentro de Roma, que durou aí um ano entre os reinados de Nero e Vespasiano. Estão aí, portanto, 10 chifres, 7 cabeças, 8º rei e a chamada besta do Apocalipse. Ainda tem algumas particularidades sobre essa besta fera. Exemplo, São João diz: vi uma besta que dava seu poder a outra besta, e essa primeira besta teria sido curada de morte. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada
e todos, pasmados de admiração, seguiram a fera. Vi então outra fera subir na terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Apocalipse capítulo 3. Bem, essa besta fera, se trata de Caio Calígula, o terceiro rei. Por um tempo ele ficou enfermo e do nada, sem esperar, ele foi curado daquela enfermidade. Portanto, livrou-se da morte, digamos assim. Fatos narrados aí, podemos ver esses fatos narrados por Flávio Joséfo, né, a história do povo dos Hebreus, e também por Eusébio de Cesareia, né, no qual João se referia-se, que tratava, portanto, de Herodes Agripa. Ele recebeu o total poder de Caio Calígula para perseguir, portanto, os santos apóstolos. Foi assim que São Tiago, irmão de São João, fora martirizado. Outra particularidade sobre a besta fera é quando São João cita que a imagem era adorada. Dirá assim: no mês seguinte, esse felicíssimo imperador caiu gravemente enfermo, porque, tendo deixado sua maneira sóbria de viver, a doença, porém, começou a diminuir e a notícia espalhou-se imediatamente, levando a alegria até os extremos da terra, quando souberam que o imperador tinha recobrado completamente a saúde, parecia-lhe ter com ele recobrado a própria e a sua primeira felicidade. Não se tem recordação de alegria, mas, em geral, parecia que tivesse passado num momento de uma vida selvagem e rústica a uma vida doce e sociável, dos desertos para as cidades e da desordem para a ordem, pela felicidade de se estar sob o governo de um chefe tão benévolo e legítimo. Flávio Joséfo, História do Povo Hebreus, capítulo 2 do seu livro da História do Povo Hebreus. Depois Eusébio de Cesareia, no seu capítulo 2 da sua História Eclesiástica, ele vai dizer assim: assim Caio Calígula se proclama semideus e ordena que coloque a sua imagem em todos os templos. Um dos embaixadores alexandriano era Apion, que havia caluniado muito os judeus, dizendo, entre outras coisas, que viam com maus olhos honrar a César, pois enquanto todos os que estavam submetidos à soberania de Roma construíam altares e templos a Caio e em tudo o mais o equiparava aos deuses. Somente os judeus achavam indignos de honrá-lo com estátua e juraram por seu nome. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, seu livro quinto, capítulo 2. Extraordinário, portanto, aí a história tão extraordinária sobre a narração da besta do Apocalipse, que às vezes muitos confundem, começam a jogar culpa na liderança da igreja. Meus caros, vamos aprofundar mais essa história para que possamos realmente estar conectado à história e conhecer antes de falar alguma coisa. Caio, cognominado Calígula, sucedeu-lhe, portanto, Tibério, e após Agripa, em liberdade, deu-lhe ainda a tetrarquia a Filipe, que havia falecido, e o que o fez rei, Flávio. Podemos encontrar isso na história do povo judeus, portanto, com um grande historiador do século I, Flávio Joséfo.
Bem, meus caros, nós estamos fazendo esses resumos de Apocalipse, estamos chegando no nosso finalzinho do nosso programa, né? É só uma noção básica, portanto, né? Espero que você tenha gostado do nosso encontro com saber mensal. Estude mais Apocalipse capítulo 13 e essas passagens nós passamos aqui durante o nosso programa, Encontro com Saber, esse mesmo. E aprofunda mais e mande também suas perguntas, suas opiniões, comentário nas nossas redes sociais, no Facebook, no nosso YouTube. Participe conosco, nosso WhatsApp, que é o 44 98 23 91 80. Entre em contato conosco. Estarei atendendo a sua ligação, caso quiser ligar, de segunda a sexta, das 19 horas às 22 horas e sábado, das 9 horas da manhã às 13 horas. Muito obrigado a todos e que Deus realmente abençoe a todos e esclareça a ideia de todos sobre esse assunto que nós estamos estudando hoje, esse mesmo, sobre a Bíblia do Apocalipse e tantos outros assuntos. Manda sua opinião, sua sugestão, comenta, faz seu comentário, curte, compartilhe conosco nossos vídeos, nosso vídeo aula. Muito obrigado a todos e aqui fica o nosso abraço, nosso Encontro com Saber. Até o nosso próximo Encontro com Saber, eu e você. Encontro com o Saber. Muito obrigado, um abraço a todos.